prefeito Praia Grande. Prefeito, muita coisa mudou desde que o senhor assumiu a prefeitura pela primeira vez, em 93. Quais os principais problemas hoje? São diferentes dos problemas que o senhor enfrentou naquela época. Os problemas e a relação humana, não tem nada a ver com 93, né? As pessoas não tinham o mundo digital, você se relacionava de forma diferente, se comunicava de forma diferente. As pessoas também tinham, a gente está falando 30 e poucos anos depois, nós estamos falando de uma geração inteira ou mais de mudança. E a relação, eu sinto isso, eu falo que eu tive a oportunidade de estar na política e governar diversas vezes, que quem governa, ele está diminuindo litígios, de conflitos de interesse. E automaticamente a gente tem uma percepção clara para mim dessa relação família. Era muito, nos anos 90, você reunia com a família para discutir a política, para conversar quando você ia pedir o voto. Hoje você dificilmente encontra uma família inteira em casa, né? Há uns anos a percepção clara disso aí. Isso não é bom porque não se discute metas de sociedade. O debate não existe. A gente percebia que as famílias se reuniam para discutir as candidaturas. E tudo em casa aí é o processo de cidadania. Estou falando de eleição porque eu falo de cidadania. Então a discussão, nos anos 90 você tinha os clubes todos em Santos, em Praia Grande, os clubes e sociedade civil organizada, a sociedade de amigos de bairro. Não sobrou quase nenhuma sociedade de bairro. A que sobrou, ela só vive fazendo jogo de baralho, bote, aquela coisa, mas não tem mais aquele espírito de discussão dos problemas comunitários. Isso não foi bom, né? Porque a gente perdeu um aspecto da cidadania que é fundamental, né? A gente fala muito em participação, mas hoje você não consegue reunir 10 pessoas na sua sala para fazer uma discussão de um problema num bairro, né? E a participação começa com a discussão interna naquele bairro, naquela localidade, porque é ali que tem o problema e precisa ser amplamente discutido para ver se ele é um interesse individual de alguém ou um interesse coletivo. Então, assim, acho que encontrei essa diferença. E o passivo, né, social. Eu tinha um passivo em 92 de um volume muito grande de demanda de pavimentação, 90% de rua sem pavimentar, 80 e tantos por cento de rua sem esgoto. A cidade não tinha água, nem no entorno do passo aqui, o Vila Mirim não tinha água, Jardim Aluá, água encanada em casa, a coleta de lixo não era universalizada, então eu só tinha, quando eu assumi, um pronto-socorro, que era uma sala com talvez no máximo 80 metros quadrados, os outros unidades de saúde não tinha médico, todos pediram demissão. Eu tinha uma rede de educação com 23 colégios, sendo que desses 23 só 6 ou 7 eram prédios, os outros eram casas geminadas alugadas. Eu tinha um déficit de 100% do orçamento de dívida flutuante, que é a dívida do cartão de crédito da Conteduz que não pagou, e a dívida consolidada, que é a sua prestação de casa que você contratou e não pagou e que já venceu. Então são dívidas que você assumiu. Esse valor era 200% do orçamento. Então eu tinha um déficit social e um déficit econômico. Anos depois eu tenho uma outra conjuntura, né? Uma relação digital, o mundo se tornou muito digital, as reclamações são via rede social, e é ruim porque você não consegue organizar isso em rede social, as pessoas têm que vir para as ouvidorias, que a ouvidoria é o caminho para você organizar isso, por blocos de temáticos, para você disparar o pedido para a secretaria, para você dar mais agilidade, né? Ela se perde no rolar da rede, então ainda não, a pessoa não percebeu que é difícil. Se aparecer 5.000 comentários, você vai ficar rolando ali que você não consegue enxergar esses 5.000 comentários. Então, assim, o mundo digital também ficou o ataque mais fácil, né? A fake news tem sido muito horrorosa, né? Então, deturpa a informação, não dá informação adequada. Essa é uma grande preocupação do senhor. Essa era a democracia. Eu acho que eu falava ali, logo que começou a rede social, foi o YouTube, não.
E o Orkut. Com o Orkut, um jornalista perguntou para mim o que eu achava. Eu achei que nós estávamos caminhando por uma democratização da comunicação, onde o cidadão poderia, ele mesmo exercer esse direito. Mas eu acho que a gente deturpou esse direito e avacalhou ele num determinado momento. Nós vamos voltar. As pessoas estão começando a falar que já estão cansadas de ver muita coisa publicada, coisa que não tem sentido, conteúdo inadequado, influenciadores que não são influenciadores, são manipuladores de sociedade. Então, assim, isso é um momento. Você tem a subida e a descida. Nós agora começamos a descer nesse processo. Eu espero que não chegue ao fundo do poço, que a gente abandone, que a gente faça o melhor, né? Crie um meio de comunicação por redes mais aperfeiçoado, mais responsável, para que a gente possa cada vez mais se comunicar e levar informação lá, entregar ela porta a porta, porque é o que a rede permite. Entregar no seu celular. Cada cidadão carrega um computador na porta, no seu bolso. Pode receber informação em tempo real, o que é bom para nós ativarmos as ações governamentais e termos um feedback de como ela funciona. Então, ali, eu vejo que essa é a grande diferença. A outra é que mesmo com um orçamento não com dívidas, a gente encontra um momento que ainda não digeriu, não sei o que aconteceu, um déficit orçamentário. Um déficit a gente equilibrou ele no fim do ano agora. Então a gente fez um esforço de remanejamento, de contenção, que permitiu que a gente equacionasse esse déficit. Ele não é tão grave quanto era no primeiro governo, então não soube de dúvida que não era. Lógico que sendo que mecanismos hoje muito mais difíceis, mas nada que não fosse superado. Quando o senhor assumiu, havia uma cidade a ser construída, e hoje é notável que um outro município. A cidade cresceu e os desafios também cresceram, né? Hoje, quais são os principais desafios que o senhor acredita que precisam ser superados na Praia Grande, em termos de infraestrutura urbana, em termos de desenvolvimento? Meios para antecipar a colocação de serviço público antecipado a esse crescimento populacional. A gente precisa antecipar investimentos, e investimentos eles não são antecipados no orçamento municipal, então você precisa do Estado e do governo federal para que ele, ou através de fundo perdido ou através de financiamento, antecipe valores para que a gente possa fazer essa infraestrutura necessárias a recepcionar esse crescimento. Eu não tenho como parar as pessoas, a liberdade de ir e vir. Então as pessoas estão mudando para cá. Ouviu que está bom, vem para cá. Ouviu que está bom, vem para cá. É isso que está acontecendo. A expectativa é que em 2038 Praia Grande se torne mais populosa que até Santos, né? Antes disso. 32. 32? Falando baseado nas projeções do IBGE, né? Mas eu acredito que não chega a 32. Vai ter um momento exponencial. A gente tem aí hoje 12 mil pessoas mudando para cá, no mínimo, por ano. A hora que você jogar aí 3 anos, deu 36 mil. Você já chegou nos 400 mil. E se você jogar mais 2 anos, já passou Santos. Então, assim, em 5, 6 anos, a gente passa Santos. Não é bom. Não é um orgulho, isso não é para se orgulhar. Não. Eu acho que uma cidade, do jeito que ela está, com 400 mil habitantes, e ela crescer a economia, eu falo sempre, tem que crescer a economia. Se a cidade cresce 5%, a economia tem que crescer no mínimo 5%, mas o ideal é que ela cresça 10%, né? Porque ela cresça mais, que aí com essa sobra eu consiga melhorar o serviço público, porque além de ampliar, eu possa aperfeiçoar. Porque senão eu só vou ampliar. Porque se eu só fizer a ampliação pelo crescimento econômico, eu não puro da inflação, do PIB, eu não a melhorei, eu não tive capacidade financeira para melhorar. Melhorar é aperfeiçoar ele, pagar melhor o funcionalismo cada vez mais, contratar mais profissionais, ter mais disponibilidade para crescimento de ofertas, acima da medida. Minha meta é um médico para cada 1.800 na saúde da família, que é um número muito grande, é o dobro, metade do que é preconizado, que é 3.500. Então, para mim, é um sonho.
Eu gostaria que fosse assim, porque aí eu falo que nós temos overdose de atendimento básico. Quer dizer, excesso de atendimento básico tira a pessoa da porta do pronto-socorro. É isso que eu quero tirar. Porque não pode ter, que nem hoje, quase 700 mil consultas de pronto-socorro. Isso é muito grande para uma cidade de 380 mil habitantes. Teria que ter menos na emergência e mais na preventiva. Não é isso que acontece no Brasil, e aqui não é diferente. Políticas públicas de saúde são as preventivas, não só da sanitária, na política de vacinação, mas sim na política da saúde da família, que eu acho que é um grande programa de governo, reconhecido de forma mundial, né? As pessoas ficam pensando que é um programa de esquerda, não é. Você vai para a Inglaterra, é saúde da família. Você vai para Portugal, é saúde da família. Você vai para o Canadá, é saúde da família e mais. O Canadá fechou hospitais por falta de cliente, porque a saúde da família previne as doenças e automaticamente, com o tempo, ele vai ficar menos doente, menos dependente de internações. Olha só, o Canadá. Então, assim, para mim é como referência o Canadá, não é outro país, não é Cuba, não. É o Canadá a minha referência. Prefeito, diante desse crescimento da cidade, do aumento populacional, vai ser necessário um aumento da arrecadação também. Qual é a estratégia que o senhor pensa para aumentar a arrecadação municipal, sem que isso signifique aumentar tributo? A gente espera que nos próximos anos não tenha a cidade mais, né? Acho que a gente tem que falar de correção e aumento, é diferente, né? Correção de inflação tem, né? Se a inflação é alta, não tem como não fazer correção disso aí. Agora, eu acho que é melhor ampliar a economia. Se a gente conseguir chegar nos próximos anos com a vinda de novas atividades econômicas voltado à questão retroportuária, né? Ou na questão logística e tecnologia, a gente pode ter um ganho de qualidade de arrecadação de impostos federais, que é as transferências, e aumentar o nosso ISS. Por quê? Porque automaticamente vai se arrecadar mais sobre prestação de serviço. Isso vai permitir que o aumento da receita aconteça sem que aumente os impostos municipais. Quer dizer, a gente necessariamente pode até gradativamente congelar os impostos municipais em algumas áreas. Isso eu acredito que possa acontecer num cenário de médio prazo. Daqui 6 anos, mais ou menos, a gente consiga ter essa percepção. Basta ver o que vai acontecer. É lógico, dentro do que eu estava programando aqui, conter crescimento populacional exacerbado, muito grande, para que a economia acompanhe o crescimento populacional. Acontecendo essa... vou dar um exemplo em casa. Se você tem comida para atender 4 pessoas em casa, se chegar amanhã 8 com seus filhos, e você não vai ter, você vai ter que pôr mais água nesse feijão, vai ter que ser muito criativo ali para resolver o problema, né? E se ele permanecer vindo mais gente para a festinha, aí não vai ter como resolver. Eu acho que, ou então vai ter que arranjar dinheiro para ir na mercearia da esquina comprar para salvar a imagem, né? Então essa é uma dinâmica que mais me preocupa, que governos que virão depois têm que ter essa percepção de que ele não pode fazer loucuras em todos os gastos internos da administração. Você faz o que pode, não faz o que você quer. E as pessoas parecem que essa coisa não vale para muita gente, porque na verdade quer fazer porque quer fazer política. Como ele vai ficar só 4 anos, quando entra o outro e toma, o outro é que está tomando a saraivada do que o outro fez anteriormente. Porque nenhum ato de governo impacta de imediato no governo presente. É engraçado, isso eu tenho certeza absoluta. Porque já vi isso acontecer a nível de Brasil, já vi isso acontecer a nível de Estado, e de município é uma constante. Qualquer prefeito que vem faz alguma coisa meio esquisita, você vai colher os frutos no fim do outro mandato. Por isso que a reeleição às vezes é bom para alguns caras, porque aí ele vai começar a reclamar dele. Prefeito, esse primeiro ano desse mandato do senhor, o seu 6º mandato, o que ele foi diferente dos demais primeiros anos? O senhor comentou aí da situação financeira que o senhor herdou. Eu acho que foi mais essa só, né? E a rede social, ela ficou mais... Ela cresceu mais, né? Ela ainda... mas você estava na rede... Não, acho que
ela começou muito forte pós-pandemia. A pandemia fez as pessoas usarem mais a rede e usaram muito para muita desinformação naquele momento. E aprenderam a fazer isso com muita intensidade, vindo até do exterior, né? Tem um filmezinho bom para as pessoas assistirem, que é a Identidade Hackeada, né? Ou O Dilema das Redes. São dois, não sei, é um filme. Procurem assistir esses dois, vocês que estão aí nos vendo agora, para entender o mal que essa manipulação faz à sociedade. É uma coisa com calma, leia, veja, né, o documentário, que é muito bom, é um momento de reflexão social, mais do que você está vendo um filme, que não é um filme. O senhor mencionou a situação financeira que o senhor encontrou. Qual que é o tamanho do problema? É um problema de dotação. Dotação é sempre mais difícil de você resolver, porque você não cria dotação se não tem receita, né? Essa coisa não existe. Acho que foi um dos maiores problemas. Mas tem que fazer o que eu fiz. No dia 1º, nas primeiras semanas de janeiro, decreto de reorganização do orçamento, contingenciamento de 8% dele, para poder entender o que estava acontecendo. E aí o remanejamento quase constante. Eu falo muito internamente que o tribunal, quando vier fazer a vistoria das contas, que faz a auditoria, ele vai colocar no relatório isso, né? Ele vai colocar lá que a gente não teve planejamento orçamentário, que não... Mas não fui eu que, né? Não, você faz o orçamento, é feito no anterior. Não estou falando de crítica não, porque o orçamento não é feito pelo prefeito sozinho, é feito por todos, né? Mas, de qualquer maneira, superamos isso, é página virada. Nesse aniversário em Praia Grande, quais os presentes que o senhor pretende entregar para a população? Olha, a gente conseguiu recursos no governo federal. Eu tinha mandado um valor substancial que estava na Caixa Econômica, esperando a liberação, mas estava lá. Eu tinha recursos que eu mandei para fazer a hemodiálise, o prédio novo. Então, o prédio está pronto hoje, né? Consegui a construção esse ano. Então, assim, a gente entrega agora o prédio na segunda quinzena de janeiro. Um prédio novo, maravilhoso, com capacidade de aumentar em 60% o número de internações de hemodiálise. Não vamos começar com essas 60%, até porque o governo tem que passar o custo de pelo menos 60% para nós. Então a gente vai negociar com o governo federal o extra-teto, porque ele é um serviço regional de hemodiálise. Então a gente vai aumentar o número de cadeiras e automaticamente fazer mais procedimentos. Hoje a gente faz 29 mil sessões de hemodiálise por ano e 97 mil procedimentos também da área por ano. Então a gente, na área de hemodiálise, a gente faz um trabalho muito forte de 120 mil procedimentos. É portentoso. Também na área da coisa, eu tinha mandado recursos para fazer a unidade de saúde do campo de aviação, o SES Mulher e o SES Infantil. Essas obras estão ficando prontas, a gente entrega agora também no fim do mês. Então, é uma obra que levou um ano de construção, mas está aí pronta para ser entregue a novas instalações e ampliação desse serviço. A gente conseguiu terminar o canal, que eles já tinham começado, o governo anterior recebeu recurso também meu, fez o canal do Imperador, do Princesa. Esse canal, com ele feito, a gente começa a fazer a pavimentação, conseguimos fazer a licitação já, estamos iniciando a pavimentação esta semana, as obras. É um investimento razoável de grande, então 60 milhões de drenagem, pavimentação naquele bairro todo. É o único bairro que eu não tinha pavimentação, porque tinha um problema de drenagem. Se eu não fizesse o canal, não sairia água de lá, então se pavimentasse, ia fazer eles ficarem alagados diariamente, qualquer chuvinha, porque não tinha canal e a gente não tinha liberação ambiental. Então foram mais de 10 anos tentando convencer o meio ambiente de que a gente precisava a liberação. As pessoas estavam abaixo da linha da água do mar, então não tinham como inventar essa história, tinha que carregar para um canal lá para o rio, lá no fundo, água da chuva. Ali tem rede de esgoto já instalada já no bairro. Então não tem contaminação nenhuma nessas redes, é um bairro novo, um bairro que cresceu
e era um loteamento antigo, mas na verdade que foi só crescendo agora, nos últimos 8 anos, 10 anos. Então assim, ali está equacionado. Estamos com o início das obras de um complexo na região da cidade do Cian, que tem um alagamento na Kennedy, ali perto da Chuleta, do ponto da Chuleta. A gente também está com verba da AGU, começando essas obras. Vamos começar uma mudança no canal do Campo da Aviação também com verba da AGU. Terminamos a Hermenegildo com verba da AGU, que eu conquistei lá em Brasília. Então assim, tem a contrapartida? Tem. Está colocando parte, todos os projetos têm uma contrapartida em média de 30% a 40%. As obras são muito mais caras. Eles pedem 10%, mas nunca dá 10%, dá mais. O parque da Profundir, que na verdade não é Parque Profundir, o parque no bairro da São Jorge, também estava com 70% das obras em andamento. Teve problema com a empreiteira, conseguimos reorganizar e terminar a obra agora nesses últimos dias de dezembro, entregar o complexo. O Parque da Miramirim ainda estava nem começado, mas tinha já uma assinatura de contrato com a Transpetro permitindo a utilização da área, tinha a questão do Haddad, que não tinha sido liberado, o Riverba Haddad. A gente equacionou essas questões, a gente aportou 40% do gasto também lá, conseguimos remanejar de algumas obras que eu suspendi para que pudesse terminar daquela, que já tinha recurso Haddad, a gente estava começando uma nova, né? Então, terminamos 4 colégios, os colégios estavam só com a fundação, investimento de em torno de 25 milhões, 26 milhões possivelmente, ao término da obra. São 4 colégios, um no Real, um na Antártica e 2 no Meu Vivo, de ensino infantil e ensino fundamental. Então a gente avançou muito, mesmo assim, conseguiu fazer porque conseguiu trabalhar e conversar, dialogar. Acho que a maior obra também não apareceu, né? A gente conseguiu executar 550 mil exames de consultas de alta complexidade. É um volume muito grande, investimento enorme. E aí a gente reduziu mais da metade da fila, mas a gente precisa avançar um pouco mais. Eu acredito que a gente está começando um processo para chegar a 600 mil, e aí a gente, esse ano, fazer 600 mil, eu consigo atender o dia a dia e baixar mais essa demanda reprimida, e a gente voltar a um tempo de, no máximo, 30 dias para esperar uma consulta na maioria dos procedimentos. Prefeito, o seu colega de São Vicente, Caio Amado, reclama muito que a cidade dele é desassistida nos repasses dos governos estadual e federal, diante das carências e diante da população que o município tem. O senhor compartilha também essa reclamação? O senhor acha que Praia Grande deveria receber mais recursos, tanto do governo federal quanto do governo do estado? Eu acho que a gente deveria receber em decorrência das nossas necessidades. No Paraná Saúde, por exemplo, a gente atende o Litoral Sul e São Vicente. No litoral, em toda a região, né? De trauma e neuro. Esse é o Irmanduce, é o maior hospital de internação SUS. Foram internadas mais de 13 mil pessoas este ano 2025. Mais que a Santa Casa, mais que o Guilherme Alves, mais que todos. Tá? Então, isso mostra que ele é o hospital mais importante do SUS da Baixada. Falo com isso com muita tranquilidade e muita segurança, porque está lá no site do SUS, o número de internações. E isso é porque a gente é referência de trauma e neuro. Trauma e neuro é leito de alto custo e mais. Né? Um cara que está com trauma, se tiver que ficar prótese, é uma fortuna, né? Se é neuro, está muito tempo parado no leito. Então, o custo é muito alto e a gente é obrigado a receber a região, né, como referência. O Estado tem sido não parceiro, nem o governo federal nesse caminho. Eu já atendi diversas vezes para aumentar o teto, eu tenho direito a um aumento de teto de 15 milhões e eu não consegui a liberação disso. Tenho um direito. Né? Aliás, o governo federal me deve 20 milhões, com mais as ACS, por ano. E não tem repassado.
Aliás, ele deve 480 milhões. A gente entrou com ação pedindo o pagamento, cansado, né? Não dá mais para esperar. A gente quer, porque é uma obrigação dele, né? A gente não pode ficar esperando a boa vontade. E aí a prefeitura tem que acionar, porque a porta do prefeito é essa aqui. O governador é mais difícil de chegar, do presidente da República é impossível, né? Então a gente sabe muito bem como é que funciona isso. Eu vejo que esse hospital, ele é estruturante regionalmente. Então ele precisa de apoio do Estado, coisa que não há em São Vicente e há em Santos. Eles são os locais de hospital estruturante em Praia Grande, Santos e Guarujá, em alguma especialidade. Então, assim, nesses locais tem que haver um aporte maior, mas entender que esse aporte maior não pode ser tão pequeno, porque ele geralmente ele custa muito mais na especialidade. Então, ele tem que arrumar essa ordem. Acho que assim, ele reclama. Nós mandamos 6 milhões para lá, 11. Eu mandei durante logo que o governador Rodrigo estava, ele liberou um recurso e eu indiquei em São Vicente, 5 milhões. Depois no governo federal, eu estava lá, mandei mais 6. Então eu mandei 11 milhões para São Vicente. Eu espero que alguns deputados tenham mandado mais, até porque, né, tiveram mais votação que eu lá. Eu espero que tenha ido mais recursos que eu mandei. Prefeito, o que o senhor espera entregar? Quais são os seus objetivos em termos de entregas até o final deste mandato? A gente tem 149 ações em andamento, né? Na área da saúde. Mas uma coisa simbólica, porque é o sexto mandato. A simbologia está... que a população gere uma expectativa. Esse mandato tem que ser melhor que os anteriores, né? Então... Mas assim, as pessoas geram uma simbologia, mas cada um na sua área. Se eu falar que vai ser na área do turismo, o cara vai falar que tem que ser na saúde. Se eu falar que tem que ir na saúde e no turismo, o cara vai falar, mas e na cultura? Cada um olha a sua demanda e ele não olha de forma sistêmica. E às vezes ele olha uma demanda que não é tão grande assim. Por isso, assim, o que eu espero terminar nesses curto espaço de tempo, principalmente nos próximos 24 meses, é as ações de saúde que eu estou destartando, né? A primeira é não só essas ações de quantitativo, de procedimentos de saúde, exames e consultas e procedimentos ambulatoriais e de emergência, mas mais que isso, a ampliação da unidade do Real, o dobro do tamanho, a unidade do Celemar, o dobro do tamanho, ampliar e dobrar o tamanho da nova prédio da unidade do Esmeralda, o novo prédio do Jardim Elis com mais o dobro da equipe, o novo prédio da Vila Sônia, triplicando o número de equipes também, estou entregando o novo prédio do Campo da Aviação. Então, com isso, eu equilibrar o novo prédio da Vila Tupi, que vai também triplicar o tamanho de oferta de equipes. Então, a gente consegue melhorar substancialmente o número de equipes no sistema, melhorando o sistema de saúde. A gente entregar o Centro TEA+, que é o Centro de Atendimento à Criança que tem TEA e outras questões. Acho que a gente precisa caminhar na área da infraestrutura, entregar essas obras de infraestrutura, drenagem, macrodrenagem, a reforma da macrodrenagem, tanto na região do Sítio do Campo, que para mim é emblemático, pela questão das marés, a drenagem na região do Canal São Salvador, que resolveu o problema, dragagem na região ali do Jardim Glória, na Vila Sônia, ali onde a gente chama de Porvinha, ali no canal Acaraumirim, aqui na Vila Mirim também, tem um problema de assoreamento que a gente precisa fazer, ao largo, já dentro do mangue, fazer a licença ambiental, fazer a limpeza desse espaciamento da água, para que a gente possa não ter muitos alagamentos. Enfim, essas são emergenciais, que eu acho que é fundamental. Parece ser pequeno, mas são importantes para quem mora. É uma grande obra.
Era uma pequena obra que somada tem um valor inestimável para aquele que perde a geladeira, perde o fogão. Então, é fácil a gente falar que é uma grande obra, não é uma grande obra. E enfrentar um problema que é as ocupações que ocorreram ao longo de anos na região do Esmeralda e Ribeirópolis. Ali tem um alagamento provocado porque está mais baixo que o rio. Então, a gente tem que achar uma saída técnica para aquilo, para que as pessoas não tenham água dentro da sua casa nas grandes marés. Então, ali, a culpa não é da prefeitura, é culpa de quem foi para lá, né? Que a área de várzea, ela é uma área de água constante. Infelizmente aconteceu e não dá para você, sei lá, se consolidou há 20, 30 anos. Então, a gente tem que resolver isso. Acho que na orla marítima você tem uma reforma da macrodrenagem também necessária para poder evitar as chuvas. Por que na orla? Porque houve impermeabilização do solo. Construíram-se prédios, você então onde tinha terreno que a água sumia, se pavimentou as ruas que não eram pavimentadas. Isso foi impermeabilizando o solo. Então o que chove tem que ir para a galeria. Se vai para a galeria de águas pluviais, vai parar lá na galeria da praia. E isso acaba, porque tudo é queda para lá. Não está armazenamento suficiente dessa água temporariamente, porque a gente tem que armazenar. Ela não tem como escoar, porque nós estamos a nível de 1 metro no mar. Então a gente tem que fazer um trabalho técnico para absorver esses milhões de litros de água temporariamente no armazenamento, para depois eu dar vazão gradativa. É um piscinão linear. É um piscinão linear. Ele vai ser depois jogado no subsolo de volta, gradativamente, para poder, na hora da estiagem, deu 2, 3 dias sem chover, no primeiro dia sem chuva você já pode jogar no sistema. Então assim, a gente tem coisa para ser feita, quem não conhece a cidade ou não tem capacidade administrativa, não conhece ela, só conhece ela superficialmente de ou pelas redes sociais, aí ele não vai ter essa percepção. Acho que na área da saúde, o meu sonho, se você quer um sonho, com a empresa pública que nós estamos abrindo, é tentar criar a faculdade de medicina. Esse é um sonho muito antigo que eu gostaria de terminar no meu governo, que é o fantástico. Na área do desenvolvimento econômico, é atrair os grandes players para cá, na área da logística e na área da tecnologia. Nós estamos trabalhando em cima disso para gerar milhares de empregos. Então a gente está bem atento, conversando bastante, mas esperando algumas medidas governamentais, que é a regulamentação disso pelo governo federal, que sai, acho que é uma medida provisória em fevereiro. Aí as empresas passam a ter aquilo que era especulação, trabalhar para correr, para negociar os locais onde vão instalar. E a gente já está se apresentando para esses setores como um possível vinda para cá. Isso vai ser importante, porque vai gerar bastante emprego na Baixada. Então tem alguns projetos que não dá para você detalhar, mas dá para você entender que nós estamos trabalhando nesse processo de busca desses empregos. Pode ser 20 mil a 60 mil, depende do tipo de atividade que se fecha, bater o martelo. Prefeito, o senhor falou sobre água. Na sexta-feira o senhor recebeu a visita da secretária do governo do estado de São Paulo e do assessor especial João Paulo Papa. Vieram falar sobre a questão do problema de abastecimento de água. O senhor ficou satisfeito com as explicações dos planos da empresa aqui para a Praia Grande? Olha, eu sei que é difícil para as pessoas entenderem isso, concordo com elas, a falta de água dentro da torneira da casa dela, dentro do comércio dele, que ele precisa sobreviver, isso é muito ruim. A gente tinha equacionado esse problema, mas ele agora voltou de novo, porque tem um fato novo. Aumentou o volume de consumo, aumentou, mas a gente tem tido muita chuva forte lá na cabeceira da serra. A nossa água é toda captada pelas nossas diversos rios que tem lá na região de Parelheiros e Ribeirão, toda essa região da nossa costa aqui da Mata Atlântica, ela vai captando, vai descendo pela cachoeira. As cachoeiras mais importantes, que é a cachoeira do Melvi, ela, quando chove muito forte, quem estiver nos vendo agora e vendo, vai entender, quando chove muito,
o rio acaba carregando tudo quanto é árvore que cai, folhagem que se arrasta, e principalmente laterais do rio que acabam sendo desobstruídas com terra. Então isso desce cachoeira abaixo e vem parar no local onde dá captação. A captação, ela é a cloração, a água é límpida, é uma das melhores águas que tem hoje. E é só a cloração. Só que quando acontece esse fenômeno, né, da natureza, não dá como fazer nem colocar a cloração. Então esse talvez seja o maior impedimento. E com essa coisa não poder clorar, para-se de colocar água na rede. É isso que está acontecendo. Não é uma falta d'água por excesso só de consumo, não. É porque não consegue produzir água, limpar a água para colocar lá. O que o governo estadual está fazendo? Nós já começaram uma obra faz um ano, começou há mais tempo. O que aconteceu é que parou porque a empresa quebrou, né? A empresa que estava lá, que ganhou a concorrência. E é uma coisa enorme, um investimento de 150 milhões por parte da Sabesp, que é uma estação de tratamento, não, seria um condicionamento da água, mesmo que tenha todos esses intempéries que nós falamos agora aqui, de chuva, de descer barrenta, ela é separada uma quantidade de água, e ela entra nos equipamentos modernos que estão sendo construídos, aonde você consegue pelo menos tratar 30% dessa água, em média, né? Automaticamente você não para de fornecer água para o sistema. E quando isso em menos de 24 horas isso parou de chover, ela volta à normalidade, então você tem capacidade de gerar muito mais água para o sistema. Então é um investimento importante, enorme, moderno, extremamente moderno, e não é para Praia Grande, hein? É para São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itaim, Peruíbe, é para o litoral, e ajuda Santos também. Por quê? Porque a partir do momento que eu não preciso desviar água para vir para cá, porque está tudo interligado, numa corrida dessa, ao mesmo tempo eu posso desviar para lá depois se tiver esse mesmo problema. Então, todas as cidades podem receber essa água do Melvi, que vai ter uma coisa maravilhosa. A gente espera que a Sabesp faça uma em Itanhaém e outras em Santos, para poder equacionar a Baixada como um todo. Para encerrar, só queria retomar essa questão aí do crescimento populacional de Praia Grande, de modo de que o crescimento não signifique um inchaço da cidade, nas demandas dos serviços públicos, como o senhor observou. Nessa equação aí, qual que é a parte que cabe à prefeitura, quais as estratégias que o senhor vai estar planejando, e o que cabe aos governos estadual e federal? A gente precisa crescer mais a economia. Eu não gostaria que a cidade passasse dos seus 450 mil habitantes, né? Eu não sonho com uma cidade de 1 milhão de habitantes. Eu não acho qualidade de vida quantidade. Eu acho que qualidade de vida é qualidade de vida. É equilíbrio disso. Mas eu não posso falar não venha, né? O que eu posso falar, venha com qualidade. Eu preciso ter capacidade financeira para melhorar o serviço para quem está morando já aqui. Eu preciso disso. Então eu preciso crescer minha economia. Se a cidade vai crescer 5% ao ano, a economia tem que crescer no mínimo 5%. Eu preciso que ela cresça 10%, porque aí eu continuo investindo na qualidade de quem estava e atendendo a quem chega. Isso é fundamental. Então, nós fazer esse esforço. E aí eu falo para a Câmara de Vereadores, falo para a sociedade. É essa a realidade. Eu bato nessa tecla constantemente e vou fazer até sair da vida pública. Porque é para ficar para gerações que isso é mantra, é necessidade, numa cidade que está crescendo constantemente. Nesse aspecto, eu vejo que a gente tem que fazer. Depois, é estruturar com que o Estado nos ajude, que isso existe, e eu falo, às vezes reclamo, porque tudo vai para o interior. Aqui não pode ser passagem de produto, aqui eu não posso embarcar e desembarcar produto. Eu preciso enfrentar a geração de novos postos de trabalho. Eu não posso ter o Parque Industrial de Cubatão, a antiga Cosipa e antigas de Minas, que tem milhões de metros quadrados lá ocupados e que não está ocupando 20% hoje para a produção.
e podia gerar milhões de empregos amanhã. Mais rápido que em Praia Grande, mais rápido em qualquer lugar, porque já está impactado, é só fazer aquela lição de casa. O Estado, o governo federal tem que se manifestar. Lá é um patrimônio da sociedade, porque grande parte daquilo é patrimônio do SPU, utilizado por eles, porque toda a margem de mar e rio pertence ao SPU. Então a gente tem que discutir essa questão. Eles sentaram no trono, estão discutindo uma briga dos argentinos com os japoneses, né, que a gente sabe que é uma briga de acionista, levaram a produção para Resende, e a gente, ou para Minas Gerais, e a gente está aqui, né, sem uns milhares de empregos e com patrimônio que é nosso. É uma discussão que é nossa, é um direito nosso discutir. Ou então eles que deem de volta para a sociedade, né, essas áreas, só ficam com a deles que é de trás. E aí está resolvido o problema. Então, eu acho que essa ausência da discussão é que tem criado problema. A gente precisa que o Porto de Santos ou novas dinâmicas portuárias na região sejam incrementadas para que a gente não perca a dinâmica de porto importante. O Porto de Santos é importante até hoje, mas se a gente bobear, eu te garanto para você que em 6, 7 anos ele vai ser superado por outros portos. Tá? E a gente não pode perder isso. A gente precisa entender que do lado de Washington tinha um dos melhores portos, que era Baltimore. Baltimore afundou com a vinda dos novos navios. E ela virou onde teve os maiores problemas sociais, né? Você vai ter assistido, lembra daquele conflito entre brancos e negros, o que aconteceu lá. Então, assim, a gente precisa entender que tudo que está bom hoje pode ficar ruim amanhã. A gente precisa fazer a lição de casa, a gente tem que ser guardião disto. E eu vejo que a gente não pode se fechar dentro do Porto de Santos, a gente precisa olhar como um todo, ele como uma empresa com estratégia de desenvolvimento econômico regional. A gente precisa que o Estado e o governo federal olhem para cá com a questão do ensino público superior. Nós somos ausentes disso. Nós nos dobramos à universidade privada, com todo respeito, mesmo que boas. A pergunta que fica é quem pode pagar uma mensalidade ou financiar? E tem mais. A universidade pública tem compromisso com as portas para fora da universidade, dialogar com o setor produtivo, com a nossa vocação da sociedade, pesquisar. A universidade privada tem compromisso com o lucro. Não dá lucro, fecha o curso. Não dá lucro, não vou abrir um curso. Essa é a diferença da universidade. E ela dá mais igualdade social. Se é que a gente quer fazer esse discurso. Então, assim, eu sou o cara crítico da ausência, não de uma extensão universitária. Eu quero a presença de um campus universitário para o litoral paulista. Com 20, 30, 40 cursos. Já passou do tempo. Nós nos tornamos refém da faculdade privada. Vou falar mais. São Carlos é um polo econômico porque tem universidade. Rio Claro é um polo econômico porque tem universidade. O ITA trouxe a maior indústria aeronáutica, uma das 4 ou 5 maiores do mundo. Campinas é um centro de tecnologia e de medicina, graças à universidade pública. Será que a gente não isso aí está errado? Faz uma análise disso para ver o quanto a gente podia ter mudado. Falo isso há anos, mas parece que as pessoas querem só sorrir para o governo. Então, eu acho que é o seguinte, as universidades federais e estaduais empobreceram e a gente não enfrenta esse problema. A gente precisa formar mão de obra, porque sem mão de obra qualificada não atrai setor produtivo. A gente tem que ter infraestrutura. Nós levamos 15 anos para enfrentar um problema da negociação com as tribos indígenas para chegar com as torres de transmissão para reforço da energia. E a falta de energia afastou empresas daqui. Então, assim, não está uma pacificação no litoral. É que a gente fica preso no porto, que ainda é muito forte, e esquece que a gente tem gargalos estruturais e logísticos. Esse debate não é permitido. E a gente precisa avançar nesse debate.